Secretário, é um prazer recebê-lo. Olha, uma alegria estar aqui, Vanderlei. Eu sou praticamente morador já de Toledo, porque eu tenho vindo, na minha gestão aqui nesses 7 anos, eu passei mais de 15 vezes por aqui, e não é para menos. Aqui a cidade de Toledo, ela tem uma infraestrutura esportiva das melhores do Paraná, ela tem gestão esportiva também qualificada, e nós temos investido bastante. O prefeito lá nas primeiras passagens queria trazer mais eventos para cá, usando o esporte como indutor do turismo também. É claro que o esporte tem um discurso muito forte de inclusão, de disciplina, saúde, educação, mas o esporte reúne muita gente. Então, nós viemos aqui ontem para anunciar os Jogos Abertos, as finais aqui no mês de novembro. É uma etapa que traz em torno de 5 mil atletas, 20 modalidades, e movimenta a cidade durante uma semana. Então, anunciamos e com alegria, porque a infraestrutura aqui comporta tranquilamente. Vamos anunciar também ontem um pouco de dinheiro pelo fundo aqui, tendo em vista que Toledo tem o selo Plus. Quer dizer, eles têm política municipal, eles têm conselho municipal e eles têm fundo. E fundo a fundo nós estamos repassando um pouco de dinheiro das economias aí que o esporte conseguiu fazer ao longo do tempo, tendo em vista que trabalhamos com muito planejamento e gestão. E assim como o Ratinho fez no governo como um todo, no esporte também sobrou um pouco de dinheiro e nós pudemos daí investir em infraestrutura e apoiar os secretários municipais. Qual o valor destinado para Toledo desse fundo, secretário? Olha, ontem foi 1.200.000, alguma coisa assim, mas na somatória aí de investimento e tal, acho que nós já chegamos perto de 2 milhões, 2 milhões e meio. Maravilha, né? O senhor falou do governo Ratinho, eu tenho comentado aqui, para mim seguramente é uma opinião pessoal, eu politicamente, como jornalista, me mantenho na neutralidade, atendendo a todas as vertentes ideológicas, é esse o nosso papel como profissional da comunicação. Mas não tenho medo de afirmar que, para mim, que acompanho a política há mais de 45 anos e entrevistei desde Jaime Canet para cá todos, absolutamente todos os governadores do estado, muitos bons governos tivemos com certeza, alguns nem tanto, alguns controversos, mas para mim seguramente Ratinho Júnior faz o melhor governo da história do Paraná. Olha, o Ratinho, eu sou suspeito para falar porque eu sou um fã também, né? Ele é um gestor dos melhores que eu conheci até hoje. Primeiro, o Ratinho, ele pacificou o estado do Paraná. Hoje não tem mais briga com a Assembleia, com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Ele não perde tempo brigando, ele usa o tempo dele trabalhando. Então é muito difícil. Ele é uma pessoa muito humilde, ele não tem vaidades pessoais assim como muitos do passado tinham. Então, e ele não trabalha com ideologia, ele trabalha com metodologia. Então ele foi buscar alguns exemplos, como por exemplo o IDEB do Paraná. Ele me dizia esses tempos que essa ideia de investir bastante na educação do Paraná. Claro, você tem que ter uma grade, você tem que ter técnicos e dentro da educação. Mas ele começou a atrair pela alimentação. Na Coreia, lá no passado, a Coreia hoje é um dos grandes países que mudou a sua história pela educação. E ele me dizia, nós começamos a investir muito na merenda, de dar 3 tipos de proteína, 3 alimentações por dia, etc., para que diminuísse a evasão escolar e atraísse essa criança, que muitos precisam comer na escola, porque tem algumas dificuldades. Mas aproveitando que ela estava lá se alimentando bem, claro, ensinar bem. Então, ele me dizia que essa ideia ele trouxe da Coreia, quando ele esteve lá 15 anos atrás, etc. Então, nós não precisamos reinventar a roda. E ele é assim, ele foi pegando as grandes ideias do mundo, trazendo para cá, claro, somando com as dele, com o planejamento estratégico, ele gosta muito de planejamento e de gestão, e montou uma equipe de secretários técnicos nas suas áreas. E pode ver, o Ratinho não faz aquelas reuniões de secretariado intermináveis e tal. Não, ele administra conversando com cada secretário, cobrando o seu planejamento e te dando autonomia para realizar. Claro, ele cobra resultado.
Então, o governo dele vai muito bem, mas ele simbolicamente mudou o Paraná. Você lembra que há 7 anos atrás nós tínhamos um déficit muito grande orçamentário no governo. Nós tínhamos dificuldades, por exemplo, com viaturas, lembra que não consertavam as viaturas, tinha problema. E os empreiteiros, as empresas que forneciam o Estado estavam atrasados mais de 6 meses, porque havia dificuldade de caixa. Hoje nós vemos um superávit de 10 bi no caixa. Todas as obras pagas em dia, tudo certo, a ponte de Guaratuba ficando pronta, investimentos em todos os municípios do Paraná, em todas as estradas, em tudo que o governo pode pôr a mão. O que mudou de 7 anos para cá? Mudou o gestor, né? Então a política, ela é boa, né? O problema é que tem alguns políticos que às vezes não têm a mesma capacidade e estão às vezes em lugar errado. No caso do Ratinho, felizmente, ele é o nosso governador, porque ele trabalha muito nesse sentido, e trabalha muito. Se você quiser ligar agora para o Ratinho, ele já deve estar pelo Palácio, deve estar por algum lugar, porque ele trabalha das 5 da manhã até as 10 da noite, todos os dias. Então, nós temos orgulho de trabalhar com ele, porque ele te dá autonomia, cobra resultado e vai seguindo. E, claro, ele tem um projeto agora que quer levar esse modelo do Paraná para o Brasil. Quizá isso dê certo, porque ele ia brigar menos, ele ia se preocupar menos com ideologia, ele ia se preocupar mais em tapar esse rombo da Previdência, em saber para onde vai o nosso orçamento, em cortar penduricalhos. Se você cortar de uma vez só, já corta 6 bilhões por mês, para que arrume esse caixa. Arrumando o caixa, e ele tem dito, cuidando do dinheiro, você cuida do pobre. Porque aí sim você vai ter dinheiro para fazer programas sociais, obras estruturantes, casa para o pobre. E é isso que o Brasil precisava agora. O Brasil precisava um pouco mais de calma, de paciência, mas principalmente de inteligência e planejamento. Você, secretário, que está no governo, né, e acompanha o Ratinho há muitos anos, conhece ele desde a juventude, não é mesmo? Como vê esse momento nos bastidores da política brasileira, em torno dessa possibilidade de avançar a pré-candidatura do governador Ratinho Júnior à presidência da República? Olha, sem menosprezo aos que passaram, acho que cada um deixou a sua contribuição, mas todos têm aí em torno de 80 anos. Né? Eu acho que o Brasil precisa mudar um pouco essa de geração. Né? O Ratinho tem 43 anos. Né? Nós precisamos testar um governador que já mostrou resultado, ele não é um aventureiro, e que ele pudesse impor isso e pôr até um pensamento novo no governo federal. Né? Então, tanto o Lula quanto o Bolsonaro deram suas contribuições, nenhum problema, mas eu acho que está na hora de mudar de geração. Então o Ratinho tem muita vontade, está tentando quebrar essa polarização aí, que é uma polarização absurda, porque você vê as pessoas dizer, eu sou de direita, eu sou de esquerda, mas ninguém diz, não, mas qual é o projeto de governo do teu candidato, ninguém pergunta. Todo mundo só quer radicalizar e tentar brigar. Isso separou família, separou muito a sociedade. Eu acho que está na hora de unir a sociedade em torno de um projeto de governo. Eu acho que é o que o Ratinho vai fazer. Torço muito que ele viabilize e que ele venha a ser o presidente do Brasil. Tenho certeza que em 2 anos o Brasil será um outro país e o Ratinho vai fazer como fez no Paraná. Secretário, uma pergunta, será pela 9ª vez que Toledo sediará os Jogos Abertos do Paraná. Primeira edição, 1979. Eu fazia parte da equipe da TV Tarobá, a equipe que colocou a TV Tarobá no ar, inclusive, né? E à época vinha de Cascavel para cá para a cobertura dos Jogos Abertos. Muitas das competições eram realizadas nos barracões da antiga cooperativa a Copagro, que hoje pertencem à Coamo, estruturas adaptadas, né? O ginásio Alcides Pan e o ginásio Hugo Zene foram construídos meio que a toque de caixa para abrigar os jogos. Eram as únicas estruturas de ginásios de esportes utilizadas na época. No restante foi no improviso mesmo. De lá para cá, Toledo se desenvolveu, Toledo cresceu e se estruturou muito no terreno esportivo.
essa nona edição que Toledo vai sediar, significa realmente que temos uma estrutura consolidada para o esporte aqui em Toledo? Sim, é uma das melhores estruturas aqui da região oeste, né? Tem muito investimento nessa área. O nosso prefeito hoje tem trabalhado bastante nesse sentido. O secretário que está aqui vai falar daqui a pouco a respeito dos investimentos, para onde vão esse dinheiro de infraestrutura. Mas sim, Toledo foi escolhida por isso, porque é uma cidade que respira e gosta do esporte e que ao longo do tempo vem com boas gestões na área do esporte. Então, para nós é uma alegria estar aqui anunciando, inclusive a final dos escolares o ano que vem, e assim nós queremos atrair. O secretário Gismar dizia que muda o ISS quando esses eventos estão na cidade. O ISS sobe muito, porque o atleta não vem sozinho, ele vem com a família, vem com o namorado, namorada, etc. E os hotéis acabam lotando, e a economia acaba girando. Nós fizemos isso agora na Operação Verão, com a Operação Verão lá. E unimos esporte e cultura e geramos turismo. Nós levamos mais de 3 milhões de pessoas lá e o litoral do Paraná ficou muito vivo. Mas deixamos lá um legado de mais de 800 milhões em PIX e em dinheiro que circulou pelo litoral. E atraímos PIB de outros estados do Brasil para o nosso turismo. Então o esporte tem sido assim. O esporte tem uma grade muito bem elaborada, organizada, e nós atendemos em torno de 300 mil atletas na estrutura do esporte. Os jogos escolares atendem mais de 150 mil, jogos da juventude 30 mil, jogos abertos mais de 20 mil. E nós criamos uma grade também que vai até os 90 anos. Nós temos no meio disso o Master, né, que nós criamos e está indo muito bem, e o Jogo dos Idosos. O Jogo dos Idosos nós atendemos mais de 10 mil idosos agora, e é muito bonito de ver, né? Jovens idosos aí de até 90 anos praticando esporte em alto nível. Né? São esportes adaptados, mas nós fazemos a capacitação nos municípios, tem mais de 180 municípios capacitados junto com o CREF. Então aquele professor de educação física aqui de Toledo, ou seja, de qualquer cidade, ele monta grupos de idosos e ele só vai aumentando. Então esses jogos que eu faço no estado, em 2 ou 3 locais, para melhorar geograficamente, para a cereja do bolo, é quando eles vão se reunir, etc. E são jogos maravilhosos. Então, hoje o esporte do Paraná cuida dos 12 aos 90. Que maravilha. O senhor falou do litoral, eu passei pelo litoral do fim, agora no início do ano, e que maravilha que está ficando o litoral do Paraná. Os investimentos que estão sendo feitos estão devolvendo ao paranaense a vontade de frequentar o nosso litoral. Porque, eu vou ser sincero, eu mesmo, por muitos anos, a contragosto, me dirigi ao litoral de Santa Catarina, porque a infraestrutura do nosso litoral, infelizmente, era muito precária. Ainda tem muito a evoluir, mas faltava água, era chuva, dava alagamento, era uma coisa assim absurda. Até mesmo as opções para hospedagem, elas são limitadas ainda, são muito poucos hotéis. Mas por quê? Porque o Paraná ficou estagnado durante muitos anos, sem investimentos que atraíssem o próprio mercado imobiliário e as redes hoteleiras. Hoje não, com o alagamento das praias, a ponte de Guaratuba, que está ficando uma maravilha. Até fiz um vídeo falando, gente, eu creio que para mim será a última vez que eu vou fazer esse trajeto aqui, que desde 1960 tem que ser feito. Nós pagamos um pedágio, que é a balsa, para atravessarmos a Baía de Guaratuba. Vai ficar tudo mais fácil agora com essa ponte, né, que vai unir o litoral efetivamente. Então, realmente, o litoral do Paraná está passando por uma transformação e eu acredito que será em breve a bola da vez para o mercado imobiliário. Confere? Olha, o investimento é de 3 bilhões em torno disso no litoral do Paraná. Engorda, duplicações, Ponte de Guaratuba, a engorda de Guaratuba agora também, foi anunciado um hospital de 60 milhões em Matinhos, reforço do Hospital Regional de Paranaguá, do Hospital de Guaratuba. As pessoas não iam para o litoral exatamente porque você
acabou de falar, não tinha atendimento de saúde, quer dizer, se acontecesse alguma coisa, tinha que viajar 100 quilômetros. Não tinha segurança, não tinha infraestrutura. O governador, quando entrou, e o amor que ele tem pelo litoral, ele disse, não, eu vou mudar tudo isso. E me chamou e disse, mas eu não quero só investir em obra, em infraestrutura, eu quero fazer alguma coisa para que nós façamos uma operação de fomento à economia lá. Então eu quero que você cuide do esporte, fazendo aí 30 ou 40 eventos esportivos durante o verão, e com estagiários atendendo na areia, com condomínios, para que aquele cidadão que vai tirar seus 10 dias, ele se sinta num spa, num lugar que ele vai ser atendido ali na área de saúde, que ele vai ter o seu instrutor de beach tênis para brincar com seus filhos, com ele, brinquedo para as crianças e estrutura. E shows à noite, para que ele possa gratuitamente ir lá com a sua cadeirinha, o seu cooler e assistir um show gratuito lá na areia. Isso foi funcionando e ao longo dos anos foi aumentando. Esse ano nós atraímos 2.800.000 pessoas pelos shows, né? E bombou o litoral do Paraná e continua, porque cada final de semana, esse final de semana, por exemplo, tem o Interclubes de Beach Tênis lá, tem 3.000 atletas lá em 85 quadras de beach tênis. Na semana passada chegou o Transparaná, na semana que vem entra o triatlo, na outra semana entra as corridas e travessias, enfim, até a inauguração da ponte dia 4, nós vamos ter todo tipo de evento. Então, muita gente que ia para Santa Catarina e para São Paulo passou a vir para o Paraná. Muitos turistas argentinos, paraguaios também esse ano. Então, e o valor imobiliário dobrou. Mas ainda assim, lá em Santa Catarina, o valor já estava no alto, tem muita gente vendendo lá, comprando aqui e ainda sobra um pouco de dinheiro. Então, e não enfrenta aquele terror que é 101, porque é impossível aquilo, né? mas o que está atraindo muito é balneabilidade. Santa Catarina não tem mais uma praia que você possa colocar para seus filhos, etc., com segurança. Aqui o Paraná tem 90% do litoral com balneabilidade. Sim. E nós estamos cuidando disso, porque realmente falta ainda infraestrutura, mas os prefeitos, o nosso secretário Guto Silva, das cidades, que começa uma empreitada aí também para suceder o nosso governador Ratinho Júnior, o Guto Silva está dando treinamento a esses prefeitos do litoral para que eles possam trabalhar seus planos diretores e lei de zoneamento, para que possamos ter lá centros gastronômicos, área de hotelaria, tudo isso incentivado pelo governo do estado e também para ajudar os prefeitos. Porque os prefeitos, infelizmente, entram e não têm a mesma infraestrutura técnica para poder fazer projeto e isso tudo. Então, hoje no Paraná está acontecendo algo diferente, quer dizer, está sobrando dinheiro e está faltando projeto, né? Olha que incrível, né? Então, muitos prefeitos estão se especializando nisso, fazendo parceria com os CREAS, com tudo, para que possam ter projetos rápidos para poder investir. Nessa semana passada, o governador me cobrava dos eventos em Curitiba. Eu disse, governador, mas nós não temos ainda uma arena esportiva adequada para receber. O ginásio do Tarumã nós reformamos inteiro, investimos lá mais de 12 milhões, está lindo o ginásio do Tarumã, mas lá cabem só 3.500 pessoas. Aí o governador me disse, não, então vamos fazer uma arena nova, multiuso, e um centro olímpico. Então eu tenho uma área lá de 25 mil metros, fomos atrás de um projeto, também a toque de caixa, e vamos anunciar na semana que vem, sabe, uma arena multiuso e um centro olímpico dos mais modernos do Brasil, em Curitiba, investindo 150 milhões. Então, hoje o Estado do Paraná, tendo o projeto, a obra sai. Que bom, né? Que maravilha. Você falou no Guto Silva, é ele o nome? Olha, o Guto Silva é uma das pessoas mais dinâmicas que eu conheço no governo. Eu estou há 8 anos trabalhando junto com o Guto Silva, que nós começamos o projeto do Ratinho juntos lá. Então, lá nesse começo, não era o Ratinho de hoje. Se você lembrar, o Ratinho era o 4º colocado, o 5º colocado nas pesquisas. Quem que começou esse projeto junto com o Ratinho? O Guto talvez tenha sido o precursor. O Guto que montou o planejamento estratégico, que montou o plano de governo, e junto com o grupo ali, o Márcio Nunes, Ortigara, Ortega, nós estávamos trabalhando lá em Poucos, e o Ratinho ainda era uma aposta. Né? Muitos duvidavam, muitos diziam que era muito novo, muitos até brincavam com o próprio nome, Ratinho, etc.
Mas o que aconteceu é que de lá para cá, o Ratinho foi mostrando realmente quem era, e o Guto Silva sempre ao lado do Ratinho nesses 8 anos, né? Então, eu acho que até pela lógica, antiguidade e parceria, sim, o governador está escolhendo o Guto Silva, porque conhece o Guto Silva, tem idade parecida, a formação do Guto é maravilhosa, ele conhece o Paraná como ninguém, né? E o Guto é uma pessoa muito ligada ao povo, né? O Guto sabe como tratar a população, é uma pessoa humilde e tudo. Então, realmente, o candidato escolhido pelo governador, sim, é o Guto. Mas o governador tem muito respeito também pelos aliados que vieram pelo caminho. O Alexandre Cury, por exemplo, é uma das pessoas mais dinâmicas que eu conheço na política, muito articulado e tal. E com certeza o Alexandre deve estar nessa chapa majoritária junto com o Guto, que é a vontade do governador, é a vontade de todo o grupo, porque nós aprendemos a respeitar muito o Alexandre Cury. Então, eu acho que temos um tempo agora de maturação aí, até anunciar, mas eu torço muito que o grupo se una aí na frente, inclusive com o prefeito Rafael Greca, que também está no grupo, está no PSD, para que esse grupo continue forte e que possa continuar esse trabalho que o Ratinho vem continuando. Então, eu acho que todos eles têm condição, mas realmente o Guto está um pouquinho à frente nesse sentido, tendo em vista que tem mais tempo de casa. Há essa possibilidade, de repente, a chapa ser Guto Silva e Alexandre de vice? Olha, vice não sei, mas o Alexandre seria um grande senador, né? Pelo dinamismo que tem, é um municipalista, é uma pessoa que tem muito contato com os prefeitos, com a classe política. Eu acho que o Paraná está precisando de um senador também mais jovem, porque o Senado acabou virando um sepulcro de políticos, etc. E no estado do Paraná nós não temos tido senadores que deem reciprocidade. Realmente, se alguém lembrar de algum projeto, algo que importante de um senador do Paraná, eu não lembro. Eu desconheço. Eu não lembro. E talvez nós colocando um senador dinâmico, jovem, etc., eu acho que isso possa acontecer. E o Alexandre Cury seria um grande senador. Então, é isso que nós estamos pensando. Mas isso é a minha opinião. O governador, claro, está tratando com os seus aliados políticos. Hoje a maioria dos partidos gravitam em torno do governador. E eu acho que ele vai ter discernimento, e eles também, de entender que o Paraná precisa um pouquinho de sacrifício de cada um para que nós possamos seguir o que o Ratinho começou. Estamos com o secretário Josimar Colasso, que é homem do esporte em Toledo, vereador licenciado, está à frente da pasta, realizando um ótimo trabalho. Bom dia, Josimar. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, secretário Hélio. Uma satisfação recebê-lo aqui no nosso município e a todos os ouvintes da Rádio Iguaçu. Sempre um prazer estar aqui. Josimar, então ontem tivemos o lançamento, quer dizer, o tempo passa celeremente, já estamos no 3º mês, daqui a pouquinho, Toledo abrindo as suas portas e o seu coração para os milhares de visitantes que estarão na capital do agro do Paraná e capital nacional da proteína animal, secretário Hélio. É um projeto que está finalmente em Brasília, já passou pelas comissões, agora só falta a votação em plenário, capital nacional da proteína animal, que é mais um título aí que evidencia toda essa produção extraordinária que nós temos aqui, como o governador diz também, né, o Paraná, supermercado do mundo. Exatamente. Então, Josimar, daqui a pouco os jogos abertos, então a coisa começa a acelerar, hein? Exatamente, Vanderlei. Na verdade, desde que nós solicitamos esses jogos aqui para o município de Toledo, desde os jogos escolares do ano passado, os jogos abertos esse ano, os jogos da juventude o ano que vem, jogos escolares novamente em 28, o secretário Hélio nos deu total suporte com toda a sua equipe para que a gente fosse sede desses jogos. E nós, desde então, estamos com a nossa equipe nos preparando para receber bem a comunidade esportiva do estado do Paraná. Como foi feito nos Jogos Escolares, será ainda melhor, que até agora nós temos um pouquinho mais de experiência, inclusive, para auxiliar aí a Secretaria de Estado também na organização desses Jogos. Esse 1.200.000 que o secretário anunciou ontem, aí, a liberação, né? Onde serão investidos?
nós temos várias praças esportivas, Vanderlei, que nós precisamos recuperar. Nós temos 67 estruturas hoje dentro da Secretaria de Esportes. Dentre dessas 67, em torno aí de 60 nós precisamos recuperar. E para os Jogos Abertos nós teremos grande parte dessas estruturas, se não todas, recuperadas. Ou seja, a manutenção é fundamental e é preciso em todos os momentos, né? Exatamente. Nós temos o Alcides Pan, que nos próximos dias já começa aí a reforma da quadra, a troca da quadra do piso completo. Nós temos a reforma completa do ginásio do CCR, desde do telhado, troca de piso, reforma dos vestiários, reforma dos alojamentos. Temos a climatização do ginásio de esportes Jaime Zene, o Hugo Zene já foi climatizado, climatização também do Alcides Pan, do ginásio Eusébio Garcia, lá do CI. Então nós estamos dentro de um planejamento, fazendo a manutenção e melhorias necessárias em todos os nossos equipamentos públicos. Maravilha. Secretário, quero agradecer muito a sua presença aqui e o Josimar já conhece o procedimento, é determinação da direção da família Campagnolo, né, do Dr. Sérgio Campagnolo, que é o nosso diretor-geral. As Portas da Iguaçu, que é a primeira emissora do oeste do Paraná, instalada em 1955 e está no ar, portanto, há 70 anos, e a gente fala como a voz que abriu caminhos do oeste quando aqui era uma selva densa, né? Então as portas aqui estão sempre não abertas, escancaradas para as boas causas de Toledo e do nosso Paraná. Você é uma lenda aqui na comunicação, né, de Toledo e da região oeste, e a Iguaçu sempre abrindo as portas para todos e fazendo um grande trabalho. Eu, humildemente, saio da secretaria agora no mês de abril, né, estou há 7 anos lá. Deixamos um trabalho hoje que é referência para 16 estados brasileiros que copiam a nossa política pública. Hoje nós temos o melhor paradesporto do Brasil. Aliás, os Jogos Paradesportivos começam esse mês agora em Foz do Iguaçu, com 3.000 atletas do paradesporto hospedados em hotel 4, 5 estrelas, praticando esporte. Quer dizer, dignidade, acessibilidade, hoje nós temos, e planejamento em todo o esporte no Paraná. Eu sigo numa empreitada aí, devo sair para continuar protegendo o esporte. Entregamos agora, dia 18, na Assembleia, um plano decenal do esporte, que tratamos com toda a comunidade esportiva do Paraná, para que nos próximos 10 anos o esporte não volte a definhar como aconteceu em governos anteriores. Então, nós saímos de cabeça erguida e vamos seguir defendendo a bandeira do esporte. Valeu, conversei com muito prazer, figura simpática, muito carismática, com o Hélio Renato Virbiski, que ontem recebeu uma homenagem da Polícia Militar, né, da Casa Civil em Curitiba. Parabéns. Não consegui estar lá, porque eu vim prestigiar a região e não consegui estar lá para receber. Aliás, o nosso Coronel Tordoro, que é o chefe da Casa Militar, faz um trabalho maravilhoso, e a nossa polícia, né? Como o Coronel Hudson trabalha com profissionalismo, etc. Nós trabalhamos muito próximos agora. Olha, a segurança do Paraná está em muito boas mãos. Seguramente. Obrigado, secretário. Obrigado, Josimar.